Salve, salve, galerinha! Salve, salve, meu povo! Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Não sei qual horário Vossa Senhoria está assistindo esse vídeo nesse canal que traz para vocês o melhor do melhor do melhor do melhor das resoluções de questões de provas de vestibulares. Para você que está chegando agora, aqui é o canal Mais História do professor Paulo Teles, que é essa pessoa que vos fala, que busca trazer para vocês as melhores resoluções de questões, com comentários, análises, estratégias de prova e, é claro, aquela breve revisãozinha que é muito boa para a gente poder lembrar o conteúdo. Na oportunidade de hoje, nós vamos revisar a questão de número 70 da prova do Enem de 2023, caderno azul, como vocês podem ver já aqui na apresentação. Para você que está chegando agora, fique super à vontade para curtir, compartilhar e se inscreve no canal, porque assim você vai ficar sempre atento às novidades. Se possível, também contribua com o nosso canal, tá? Eu vou deixar para vocês um QR Code para você poder contribuir e qualquer ajuda será de muito bom grado, será muito bem-vinda, porque vai ajudar a remunerar melhor nossa equipe, qualificar nosso aparelho técnico, né? Aprimorar nossas ferramentas de gravação. Bom, sem mais enrolações, vamos ver um pouco sobre do que se trata essa questão de número 72. Aqui está o texto base, né? E é importante que você tenha um certo cuidado. Uma recomendação que eu passo sempre para os meus alunos é que quando você pega um texto médio ou de grande porte, você começa pelo comando. Como nesse primeiro momento a gente vai apresentar a questão para vocês, eu vou seguir a questão convencional, vou ler a questão de maneira super tranquila e só depois eu passo as estratégias. Vamos nessa. No cemitério, a sociedade religiosa encarregada do funeral, aterrorizada, apressou a cerimônia de tal forma que a mãe de Herzog perdeu o momento em que o caixão do filho começou a ser coberto pela terra. 4 jornalistas que estavam presos no DOI chegaram para assistir ao sepultamento. Um se afastara, chorando. Dizia, eles matam, eles matam. Não pergunte nada, não podemos dizer nada. Eles matam mesmo. Falava-se baixo, ouviram-se 2 curtos discursos. O primeiro da atriz Ruth Escobar. Até quando vamos suportar tanta violência? Até quando vamos continuar enterrando nossos mortos em silêncio? No segundo, Audálio Dantas recitou o navio negreiro de Castro Alves. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira, se é verdade, tanto horror perante os céus. Essa questão 70 é uma questão que trata, como vocês podem ver, né, da ditadura militar, algo que ele já deixa bastante anunciado aqui, ó, já no comando do texto. O acontecimento descrito no texto, ocorrido em meados dos anos 70, atesta a seguinte característica do regime político institucional vigente. Então, veja só, observe que ele já está me dizendo que há um acontecimento descrito, tá? Há um acontecimento descrito, mas ele vai produzir uma pergunta em torno disso. Quem está chegando agora no canal, né, ou quem não é meu aluno, que nunca viu nada do que eu produzo, né, pode estranhar algumas expressões que eu vou apresentar para vocês, como verbo operatório, comando e assim por diante. De toda sorte, é importante que você entenda e que você lembre, e você vai ver isso em vários vídeos daqui do canal, que a prova do Enem é uma prova conteudista. Ela traz conteúdo, só que ela é uma conteudista sem ser conceitual. Ela não vai te perguntar o que foi a ditadura, ela não vai te perguntar quais as características da ditadura. Ela não vai fazer perguntas diretas dessa forma. Ela vai trazer documentos, reportagens, materiais, informações, até mesmo passagens de livros, artigos jornalísticos e vai querer que você, aluno, a partir daí, desenvolva as competências e habilidades da prova, beleza? Bom, sem mais enrolações, vamos aqui traduzir alguns aspectos importantes dessa análise. Primeiro ponto, vamos para os antecedentes, tá? Quando a gente vai falar sobre ditadura militar, é importante entender que a ditadura militar ela não foi implementada da noite para o dia. A ditadura militar ela passou por um processo de implantação. E antes mesmo desse processo de implantação acontecer,
essa ditadura militar, ela teve razões para acontecer. Quando eu falo razões, não é que eu estou justificando a ditadura civil-militar. Eu estou explicando o processo histórico, né? Por que o Brasil, né, passou por um processo, né, de ditadura militar. Primeiro ponto, é importante lembrar que entre os anos 50 e os anos 60, o Brasil assistiu à chamada crise do populismo. E, é claro, com isso, nós também assistimos o enfraquecimento do pacto social. Ah, Paulo, mas o que é o populismo? O populismo foi um fenômeno, é um fenômeno sociopolítico caracterizado pela atuação de um líder carismático que se vale de medidas assistencialistas para perpetuar as suas relações de poder com as massas, principalmente, se valendo muitas vezes dos meios de comunicação de massa, TV e, naquela época, muito fortemente o rádio, tá? Cinema também. Então, esses populistas, né, Vargas foi um grande líder populista aqui na história do Brasil, muitas vezes acalmavam os ânimos das massas a partir de pequenas concessões, tá? O problema é que, a partir dos anos 50, especialmente após o governo Dutra, o Brasil assistiu a um processo de piora das condições de vida, né? Desemprego, crise inflacionária, e tudo isso foi tornando a vida do cidadão brasileiro mais cara e mais difícil. Além disso, problemas não resolvidos, especialmente no campo, provocaram uma série de mobilizações das massas camponesas em busca de uma pauta muito importante, que é a pauta da reforma agrária. O problema é que, no cenário da Guerra Fria, num contexto de pós-revolução cubana, qualquer manifestação de massas era visto pelos setores conservadores da sociedade brasileira e também pelos Estados Unidos como um potencial perigo para uma revolução de ordem comunista. Professor, mas o Brasil de fato tinha riscos de sofrer uma revolução comunista? Não. Mas sabe quando você tem muito medo de uma coisa, você passa a ver essa coisa em todos os lugares? Então, a classe dominante brasileira, os setores conservadores, os militares, a classe média e a Igreja Católica tinham muito medo do comunismo. Medo, inclusive, que foi alimentado pelos Estados Unidos, né, com seus veículos de propaganda, o IPES e o IBAD, que eram instituições que atuavam muito fortemente aqui. Aí, quando você pega todo esse contexto e soma a formação de bolsões de pobreza e as disparidades regionais, é claro que haviam tensões, e essas tensões não seriam resolvidas somente com medidas assistencialistas. É claro que as pessoas começam a ir às ruas para exigir reformas estruturais de fato, tá? Para exigir reformas estruturais de fato. E foi nesse contexto que o presidente João Goulart, que já era muito contestado, anunciou que faria as reformas de base. E quando ele fala sobre as reformas de base no Comício da Central do Brasil, ele anuncia que uma delas seria a reforma agrária, visto muitas vezes pelos setores conservadores da sociedade como uma medida de esquerda e de caráter populista. Bom, aquilo ali foi a gota d'água, tá? Afinal de contas, esses setores e os Estados Unidos viam em João Goulart um governante que não conseguiria acalmar os ânimos das massas e não conseguiria impedir o avanço de uma suposta ameaça comunista. A solução seria uma intervenção de golpe que foi apoiado por vários setores da sociedade civil. Acontece que esses setores da sociedade civil, eles acreditavam, uma parte deles, é claro, acreditavam que os militares dariam um golpe, derrubariam João Goulart e devolveriam o poder aos civis. Lê do engano, isso não acontece. Por quê? Porque dentro da cúpula militar, ainda que houvesse uma parte que era chamada de castelistas ou moderados, que defendia, talvez, né, devolver esse poder aos civis, havia uma outra cúpula, que era a cúpula da linha dura, que chega ao poder através de Costa e Silva, e a linha dura não tinha pretensões de devolver o poder aos civis. Foi nesse cenário que, no ano de 1966, surge a Frente Ampla de Oposição. E essa frente ampla de oposição, ela vai unir antigos adversários, como JK e Carlos Lacerda, em prol de uma bandeira maior, que era acabar com a ditadura e promover a redemocratização. O problema é que, com essa mobilização de massas às ruas, os grupos da linha dura resolveram dobrar a aposta
e, em 1967, promulgaram uma Constituição que traz a Lei de Imprensa, que é basicamente censura prévia, a Lei de Segurança Pública, que proibia aglomerações, né, em espaços públicos, a criação de um Sistema Nacional de Inteligência e, é claro, a extinção da Frente Ampla. Dentro desse contexto, diante desse cenário, um deputado federal chamado Márcio Moreira Alves vai à tribuna em 68, né, finalzinho de 67 e 68, vai à tribuna e começa a denunciar as arbitrariedades cometidas pela ditadura, né, afirmando que aquilo era um absurdo e convocando a população a boicotar as celebrações do 7 de setembro. Aquilo foi a gota d'água para os membros da linha dura, que resolveram aumentar ainda mais a repressão com o AI-5. É através do AI-5 que nós teremos, por exemplo, o escancaramento da ditadura, inclusive com a implementação de aparelhos repressores, como é o caso do DOI-CODE. Tá? E como o habeas corpus foi cancelado, não havia mais habeas corpus, as pessoas poderiam simplesmente ser presas e ser torturadas sem que houvesse a mínima garantia dos seus direitos constituídos. Resultado, os porões da ditadura foram escancarados para que qualquer pessoa que fosse vista como opositora fosse massacrada pelas instituições de repressão do Estado. A ditadura literalmente estava escancarada. Os primeiros corpos da ditadura, como é o caso do garoto Edson Luiz, né, começam a aparecer. Né? A repressão policial vai ser extremamente violenta e aí, como diz a música, é pau, é pedra e é o fim do caminho. No final dos anos Isso no final dos anos 60. A partir dos anos 70, essa ditadura começa a passar por mudanças. Por quê? Porque um dos argumentos que legitimava, que justificava a ditadura, era exatamente o milagre econômico, que de milagre não tinha nada, a gente pode falar sobre isso em outro vídeo, mas o que acontece é que em 73 esse milagre entra em crise. E com a crise econômica, a ditadura começa a passar por mudanças e se inicia um processo de redemocratização ou abertura política que foi lenta, gradual, extremamente compassiva. No entanto, apesar do desmantelamento dos órgãos repressores, isso não quer dizer que a tortura acabou. E é nesse cenário que aparece mais um corpo, o corpo do jornalista Vladimir Herzog. Beleza? Eu acho que a partir daí a gente agora pode resolver a questão de maneira extremamente estratégica. Bom, como eu havia dito, já apresentamos a questão, já apresentamos o contexto, agora a gente vai trazer as estratégias. Primeiro ponto, como eu havia dito para vocês, a prova do Enem é uma prova conteudista, mas não é conceitual. Significa dizer que ela tem conteúdo, mas os conteúdos vão ser cobrados a partir das competências e habilidades da prova. Essa questão, meus caros, é uma questão de competência 3, ou seja, a atuação das instituições sociais, políticas e os seus conflitos. Beleza? Bom, aí o aluno ele deve começar pelo comando. O comando é toda a pergunta, tá? Tudo isso que está aqui exposto na questão, beleza? A partir desse cenário, cabe a você fazer o quê? Identificar o verbo, tá? Então vamos lá. O acontecimento descrito no texto, ocorrido em meados dos anos 70, atesta a seguinte característica do regime político constitucional vigente. Então o verbo é atestar, que pode ser um sinônimo do verbo identificar, beleza? E o sujeito aqui, aquilo que está produzindo, né, aquilo que ele quer saber é a característica. Então, qual é a característica que pode ser atestada sobre o acontecimento descrito no texto? Qual é a característica que pode ser identificada? A gente já analisou o texto, mas vamos trazer alguns pontos-chave desse texto para ficar ainda mais claro para vocês. Agora vamos analisar o texto, né? Eu já separei alguns blocos aqui para vocês, para a gente ser bastante didático, bastante rápido e dar tudo certo. A primeira recomendação que eu digo para os meus alunos quando vão trabalhar o texto é não leia tudo de vez, tá? Vida. Atenção aqui, vida. Não leia tudo de vez, por favor. Porque você vai estar nervoso, você vai estar ansioso. Então é preciso que você leia por partes. Lembre do primeiro mandamento. Não vos afobeis. Então, aqui nesse primeiro bloco, né, nesse primeiro período,
que vai de no cemitério até coberto de terra, ele está descrevendo um funeral. Tá? Ele está trazendo aqui a ideia de um funeral, que é o acontecimento descrito. Né? Ele está dizendo que há um funeral acontecendo, né? Uma pessoa está sendo sepultada. Ele, inclusive, já deu o nome dessa pessoa, que é o Vladimir Herzog. E depois ele vai descrever esse funeral. Tá? Em uma produção textual, tudo que é importante ou é descrito, ou se repete, ou é adjetivado. Tá? E ele está dizendo aqui que as pessoas estão com medo, tá? Chorando. Há uma grande comoção, Tá? E essa comoção é a respeito daquilo que é feito pelos aparelhos repressores. Eles matam. Observe como isso é muito forte aqui. Tá? Estou tentando escrever com o mouse aqui para ficar bem didático para vocês. Beleza? Aí, agora que você já sabe que há um funeral e que há uma comoção, que há um medo, a gente volta para a pergunta. Tá? Então, lembrando, o verbo operatório é atesta e o restante é característica. Então, qual é a característica que pode ser atestada? Qual é a característica que pode ser identificada? É a incorporação da estética popular? Erro de extrapolação. Para quem já é do canal, sabe quais são muito bem, né? Quais são as características, os tipos de erros comuns no Enem. Extrapolação, contradição, simplificação ou redução e o último erro, que é a maçã podre. Ele não fala sobre estética popular, então é um elemento que está extrapolando, está indo além daquilo que está sendo proposto. Letra B, afirmação da estratégia psicossocial para favorecer o objetivo de propaganda. Pelo contrário, aqui nós temos um erro de contradição, né? Não é para favorecer, é para denunciar. Está acontecendo um funeral. E no caso do funeral do Herzog, é uma coisa assim muito chocante, porque Herzog era judeu. E pela liturgia, pela tradição judaica, as pessoas que são vítimas ou praticantes de suicídio, elas não têm direito a funeral. E o rabino, né, da época, o Henry Sobel, ele vai fazer o funeral, deixando bem claro que não havia um suicídio ali, e sim um assassinato. Bom, qual é a característica que pode ser atestada? A institucionalização de mecanismos repressivos para eliminar os focos de resistência? Sim, verdade, porque ali nós temos a prova de que havia assassinato. Tá? Eles matam. Olha como isso deixa bastante destacado no texto. Tá? Aí vai para a letra D. Adoção de cerimoniais públicos para controlar as manifestações de grupos opositores. Ele não está realizando o cerimonial público para isso. Ele está utilizando o cerimonial público para denunciar. Então, erro de contradição. Estatização dos meios de comunicação, erro de extrapolação, beleza? Então, gente, é isso. O vídeo ficou um pouquinho longo, afinal de contas, ditadura é um assunto muito rico. Voltaremos a falar desse assunto em outras oportunidades. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!